A velha casa vitoriana erguia-se diante deles. Janelas escuras, tinta descascando, uma varanda que rangia. Sara agarrou o braço de João enquanto se aproximavam. Esta era a casa dos seus sonhos. Ou assim pensavam. O sorriso do corretor parecia forçado enquanto ele lhes entregava as chaves. Algo não parecia certo. Mas eles não conseguiam identificar o quê. Eles entraram. Partículas de poeira dançavam no ar. As tábuas do chão gemiam sob seus pés. Sara tremeu apesar do calor do verão. João apertou a mão dela em sinal de segurança. Eles estavam apenas a ser bobos. Casas antigas sempre pareciam um pouco assustadoras no início. Nada com que se preocupar. Eles começaram a desfazer as malas. À medida que a noite caía, as sombras se intensificaram nos cantos. Sara continuava a olhar por cima do ombro. Ela não conseguia se livrar da sensação de estar a ser observada. João não ligou. Ele era sempre o racional. Mas até ele teve que admitir, a casa parecia viva de alguma forma. Como se estivesse a respirar ao redor deles. Eles tentaram ignorar isso enquanto se preparavam para dormir. Na escuridão de seu novo quarto, Sara agarrou-se a João. Os rangidos e gemidos desconhecidos da casa a mantinham acordada. A respiração constante de João acabou por fazê-la adormecer, mas seus sonhos estavam cheios de sussurros, vozes urgentes que ela não conseguia entender. Quando ela acordou, ela não conseguia se lembrar do que eles tinham dito, mas a sensação de pavor permaneceu. A primeira semana passou sem incidentes. Eles se estabeleceram em uma rotina: desembalar caixas, organizar móveis, explorar seu novo bairro. Mas à noite, as coisas mudavam. Sara acordava de repente, coração acelerado, ouvidos atentos. Ela poderia jurar que ouviu alguém sussurrando seu nome. João nunca ouviu nada. Durante o dia, pequenas esquisitices se acumulavam. Objetos se moviam quando ninguém estava olhando. Pontos frios apareciam nas salas. As luzes piscavam sem motivo. Sara estava cada vez mais inquieta. João tentou encontrar uma explicação. Fiação antiga. Janelas com correntes de ar. Seu próprio esquecimento. Mas até ele não conseguia negar a crescente tensão no ar. Uma noite, Sara acordou e encontrou o lado da cama de João vazio. Ela chamou, mas não obteve resposta. O medo tomou conta dela enquanto ela descia as escadas sorrateiramente. Ela o encontrou na sala de estar, parado, completamente imóvel, encarando a parede. Quando ela tocou seu braço, ele saiu do transe. Ele não tinha memória de como tinha ido parar ali, ou por quê. O incidente abalou o ceticismo de João. Ele começou a levar as preocupações de Sara mais a sério. Eles discutiram vender a casa. Mas algo sempre os impedia de fazer a ligação. Era como se a própria casa não quisesse que eles fossem embora. Os sussurros ficaram mais altos, mais insistentes. E agora, ambos podiam ouvi-los. As coisas pioraram rapidamente depois disso. Portas batiam sozinhas. Sombras se moviam contra as leis da física. A temperatura despencava em segundos, suas respirações visíveis no frio repentino. Sara estava apavorada. João tentava se manter forte por ela. Mas sua mente racional estava se esfacelando diante do impossível. Certa manhã, Sara encontrou marcas de garras na porta do quarto. Arranhões profundos na madeira. Como se algo tivesse tentado entrar enquanto eles dormiam. João as examinou de perto. Seu rosto pálido. Não havia como negar agora. Havia algo na casa com eles. Algo que os queria fora dali. Ou pior. Eles começaram a dormir em turnos. Um sempre acordado para vigiar o outro. Olheiras se formaram sob seus olhos. Nervos à flor da pele. Eles se assustavam com qualquer som. A presença malévola na casa ficava mais ousada. Objetos voavam pelos cômodos. Gritos desumanos ecoavam na noite. Eles eram prisioneiros em sua própria casa. Sara se recusava a sair do quarto um dia, encolhida sob as cobertas, tremendo.
João lhe trouxe comida, mas ela mal comeu. Ele sabia que eles não podiam continuar assim. Eles precisavam de ajuda. Mas quem acreditaria neles? Quem poderia enfrentar o mal que havia se enraizado em sua casa? Como se em resposta aos seus pensamentos, um livro caiu da estante, caindo a seus pés. Sua capa antiga parecia pulsar com uma energia obscura. João hesitou antes de pegar o livro. Sua encadernação de couro estava rachada e gasta. Símbolos estranhos adornavam sua capa. Ele o abriu cuidadosamente. As páginas estavam cheias de uma escrita apertada e irregular. Diagramas de rituais arcanos e ilustrações horríveis de entidades demoníacas. Seu sangue gelou ao perceber o que ele estava segurando. Ele levou o livro para Sara. Seus olhos se arregalaram ao vê-lo. Com mãos trêmulas, ela começou a ler. O livro contava a história da casa deles. Construída em terra amaldiçoada, palco de inúmeras tragédias, e no centro de tudo, um poderoso demônio, preso dentro das próprias paredes, alimentando-se do medo e do sofrimento daqueles que viviam lá. O livro falava de antigos moradores. Seus destinos foram terríveis. Loucura, assassinato, suicídio. A influência do demônio se fortalecendo a cada ano que passava. Sara e João perceberam que eram seus novos alvos. Mas o livro também oferecia esperança. Um ritual para banir o demônio, para purificar a casa de uma vez por todas. Seria perigoso, mas que escolha eles tinham? Enquanto estudavam o ritual, os ataques da casa se intensificaram. Era como se o demônio soubesse o que eles estavam planejando. Móveis bloqueavam portas, facas voavam de gavetas. As paredes sangravam em líquido preto e viscoso. Sara e João se abraçaram, lendo freneticamente, memorizando os passos que precisariam tomar. Eles sabiam que tinham apenas uma chance de fazer certo. Falhar significaria sua ruína. Apesar dos esforços do demônio para detê-los, João conseguiu escapar da casa. Ele dirigiu até a cidade, desesperado por qualquer ajuda adicional que pudesse encontrar. Os moradores locais eram cautelosos. Eles conheciam a reputação da casa. Mas um nome continuava a surgir. Madame Zora, uma vidente que vivia nos arredores da cidade. Sua última esperança. João encontrou sua pequena loja, com cristais na vitrine e incenso a queimar. Madame Zora estava à sua espera, como se soubesse que ele viria. Seus olhos eram gentis, mas continham uma profunda tristeza. Ela ouviu a história dele sem interrupções. Quando ele terminou, ela assentiu gravemente. Ela estava esperando por este dia, por alguém corajoso o suficiente para enfrentar o demônio. Madame Zora deu a João uma sacola de suprimentos, ervas sagradas, velas abençoadas, um punhal de prata. Ela explicou seu uso no ritual e o avisou dos perigos. O demônio lutaria com todas as suas forças. Mas se o amor deles fosse forte, se sua vontade fosse inabalável, eles poderiam triunfar. João a agradeceu, sua determinação fortalecida. Enquanto João voltava para casa, o céu escureceu de forma anormal. O vento uivava ao redor de seu carro, a influência do demônio se estendia, tentando impedi-lo de retornar. Ele agarrou o volante com força, os pensamentos em Sara lhe dando coragem. Ele não a abandonaria. Juntos, eles enfrentariam este mal, e eles venceriam a qualquer custo. João entrou pela porta da frente. A casa estava um caos. Objetos giravam pelo ar e as paredes pulsavam como um ser vivo. Ele encontrou Sara no quarto, encolhida em um círculo protetor de sal. Seu rosto se iluminou de alívio ao vê-lo. Ele lhe mostrou os suprimentos de Madame Zora. A esperança brilhou em seus olhos. Eles trabalharam rapidamente, preparando-se para o ritual. Velas colocadas com precisão, ervas queimadas em tigelas de cobre, o livro antigo aberto na página crucial. Enquanto isso, o demônio rugia ao redor deles, sua fúria sacudindo os próprios alicerces da casa. Mas eles se mantiveram firmes,
tirando forças um do outro, do amor que os havia trazido a este lugar assombrado. À medida que a noite caía, eles sabiam que era o momento. O véu entre os mundos estaria mais fino à meia-noite. Era quando eles tinham que atacar. Eles revisaram o ritual uma última vez. Cada palavra, cada gesto tinha que ser perfeito. O menor erro poderia condená-los. A voz de Sara tremeu enquanto ela recitava o encantamento. João a acalmou com um toque. Os minutos finais se passaram. A casa ficou estranhamente silenciosa, como se estivesse prendendo a respiração. Sara e João trocaram um olhar. Nenhuma palavra foi necessária. Eles sabiam o que estava em jogo. Não apenas suas vidas, mas suas próprias almas. O demônio tinha que ser detido. Aqui, agora, para sempre. Quando o relógio bateu meia-noite, Sara começou a entoar o cântico. A batalha por sua casa e seu futuro havia começado. O ar crepitava com energia enquanto a voz de Sara se elevava. João ficou de guarda, com o punhal de prata na mão. As chamas das velas aumentaram de forma sobrenatural. O vento uivava pela sala, embora nenhuma janela estivesse aberta. A fúria do demônio era palpável. Ele não iria embora pacificamente. O cabelo de Sara chicoteava seu rosto enquanto ela continuava o encantamento. De repente, uma massa escura se materializou no centro da sala, contorcendo-se sem forma. Olhos de um vermelho fogo os encaravam com puro ódio. Ele investiu contra Sara. João interceptou, golpeando com o punhal. Ele uivou de dor, um líquido preto e viscoso respingando nas paredes. Mas não foi o suficiente. O demônio redobrou seu ataque. Garras de sombra rasgaram o peito de João. Ele cambaleou, mas não caiu. A voz de Sara nunca vacilou. Mesmo quando objetos voaram em sua direção, mesmo quando os gritos do demônio ameaçaram ensurdecê-los. Ela estava em transe agora, as palavras fluindo dela como um rio de luz. A sala começou a brilhar, um esplendor dourado repelindo a escuridão. O demônio se debatia descontroladamente, sua forma se dissolvendo nas bordas. Mas ele tinha um último truque. Ele falou, em uma voz que gelou suas almas, oferecendo-lhes poder, riqueza, imortalidade, se eles apenas parassem, se eles apenas se submetessem. João sentiu sua determinação vacilar por um momento. Mas então ele olhou para Sara, viu a força em seus olhos, o amor que eles compartilhavam. E ele sabia que nenhum preço valia a pena perder isso. Com um rugido de desafio, ele cravou o punhal no coração da massa escura que se contorcia. O grito do demônio as shattering windows throughout the house. A blinding flash of light forced John and Sarah to shield their eyes. When they could see again, the oppressive presence was gone. The air felt clean for the first time since they'd moved in. They looked at each other in disbelief, then joy. They had done it. They had won. As dawn broke, they surveyed the damage. The house was a wreck, but it was theirs now, truly theirs. No lingering evil, no whispers in the dark, just the promise of a future together. They held each other tightly, exhausted but triumphant. They had faced the ultimate test and come out stronger. Their love had literally conquered evil. They gathered up the remnants of the ritual, the candles, the herbs, and most importantly, the ancient book. They knew its power now, knew the danger it posed in the wrong hands. Without a word, they carried it all to the backyard, built a bonfire. As they watched the book burn, they felt the last traces of the nightmare melt away. The smoke carried their fears into the sky, never to return. In the days that followed, they began to rebuild, not just the house, but their life within it. The rooms that had once filled them with dread now held the promise of happy memories to come. They had transformed the house, and in doing so, had transformed themselves.
As they stood on the porch, watching the sunset, they knew that whatever challenges life might bring, they could face them. Together, in their home, no longer haunted, but truly blessed. What an excellent day for an exorcism. What an excellent day for an exorcism. What an excellent day for an exorcism. I'm Damien Cows. And I'm the devil. Gostou? Curta, comenta e compartilha. Mande o seu relato por e-mail que vai ser contado aqui.